Toda mudança traz a promessa de um recomeço, mas esse recomeço não significa que seja fácil, ainda mais se você guardar um segredo que pode mudar completamente a forma como as pessoas te tratam. Fala galera, eu sou Douglas Ferreira e seja muito bem-vindo ao Refúgio. No vídeo dessa semana eu vou conversar com vocês sobre o livro Apenas uma Garota, da Meredith Russo. Nesse livro nós conhecemos Amanda, uma garota que após sofrer alguns atentados violentos acaba mudando de cidade e indo morar com seu pai. Quando chega à nova cidade, Amanda traz consigo um medo de se relacionar com as pessoas e também criar laços afetivos com ela, pois ela já sofreu bastante na antiga cidade devido a um segredo que ela guarda. Mas isso começa a mudar quando ela conhece Grant, um cara bonito, simpático e muito gentil, que sem conseguir controlar, ela acaba deixando ele entrar na sua vida. Mas enquanto ela conhece mais esse garoto, ela trava um conflito interno entre a vontade de contar para ele toda a verdade e também o medo da reação que ele vai ter quando descobrir que no passado ela era um menino. A premissa dessa história me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha lido antes uma história com uma protagonista trans. E uma coisa que também me deixou muito curioso foi saber como no desenrolar dessa história os personagens iam reagir quando descobrisse o segredo dela. Nessa história narrada em primeira pessoa, nós temos duas linhas de tempo. Uma no presente, onde a gente acompanha a Amanda ingressando nessa nova escola, conhecendo seus novos colegas de ensino médio, e a outra no passado, onde a Amanda ainda era Andrew. E são nessas partes que a gente se aprofunda nos pensamentos da personagem e começa a entender um pouco mais o que é ser uma trans. Não é simplesmente um garoto que virou uma garota. Como a própria personagem descreve, ela sempre foi uma garota, com sentimentos, comportamentos e desejos de uma garota. Mas ela sentia como se ela tivesse vindo em um corpo errado, como se aquilo fosse uma prisão e ela não pudesse ser nem ser vista como ela realmente é. E eu gostei bastante dessas partes do passado porque me fizeram entender um pouco mais dos sentimentos e também me fez ver as dificuldades que a personagem passou na sua infância. E intercalado a isso, eu também acompanhava o desenrolar da história presente, com o desenvolver do relacionamento dela com Grant e também as amizades que ela fazia na escola. Mas essas partes me incomodavam um pouco. O que me incomodou não foi o fato de ninguém perceber as mudanças que ela tinha feito ou a facilidade com que ela fazia amizades, porque ela é uma personagem simpática, divertida, mas o que me incomodou foi a quantidade de amigas que ela fez. Porque com essa grande quantidade de personagens coadjuvantes, não dava para aprofundar muito na história de cada uma delas. Por isso, em alguns momentos importantes que envolvia algum desses personagens, a gente não tinha um impacto tão grande, porque a gente não tinha criado nenhuma afeição ou nenhum laço com aquele personagem. Falando em partes importantes, tiveram alguns momentos na história que tinham todo o potencial para serem empolgantes, causarem toda uma reviravolta na história, mas o desfecho da cena era totalmente diferente do que eu esperava, causando para mim um sentimento de frustração e fazendo com que minha leitura ficasse um pouco arrastada. Por isso eu vou dar ao livro 3 estrelas, porque frustrou um pouquinho minha expectativa inicial de encontrar uma história onde a personagem enfrentasse mais dificuldades ou tivesse mais momentos de revelação, onde eu pudesse ver a reação dos personagens. Mas quando eu estava ali um pouco decepcionado com o que a autora tinha me entregue, é que ela me surpreende, deixando após o fim do livro 2 páginas dedicadas aos seus leitores trans e também cisgêneros, ou seja, aqueles que não são trans. Nessas linhas, a autora, que também é trans, revela aos seus leitores que peneirou um pouquinho a história, dando um pouco mais de leveza e suavidade aos acontecimentos, tirando um pouco das dificuldades que ela enfrentaria na vida real. Dificuldades essas como a cirurgia de mudança de sexo, os medicamentos necessários e também a aparência dos transgêneros, que nem sempre são passados despercebidos pelas pessoas à volta. E é nesse momento que a autora deixa o recado para não se preocupar com a opinião dos outros e ser quem você realmente é. Ela destaca também que fez isso
para que o público pudesse aceitar de forma mais fácil as informações contidas no livro e que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do que é ser um trans. E isso foi algo que de fato aconteceu, porque apesar da nota que eu dei, o livro realmente agregou informações para a minha vida e foi uma leitura que valeu muito a pena. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm curiosidade de entender um pouco mais o que é ser uma trans, eu recomendo essa leitura para vocês, porque é algo que todo mundo deve agregar à sua vida, porque o que a gente mais precisa hoje é de informação para respeitar o próximo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar sempre por dentro das novidades, ok? A gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!